Quem esteve na conferência ou no Conexão, levanta-se a mão, dá um Gente, fantasticamente mirabolante. Foi um negócio assim, sobrenatural para mim, eu fui altamente impactado. E já te aconselho aí, desde já, você, todo evento da igreja, vai fundo, porque eu creio que Deus, ele fala em momentos específicos, e uma coisa que eu falei no culto passado, quando Deus fala, ele fala. Você sabe reconhecer a voz de Deus. Ele impacta a nossa vida, né? E é interessante porque ontem à tarde, quando Deus estava me entregando essa palavra, Ele me fez voltar muito tempo atrás, né? Na realidade, uns 2 anos atrás, quando eu era criança. Brincadeira, gente. Que eu tenho 17, acho que eu tenho quantos anos? 17, abençoa, Senhor. Quem falar mais de 30, estou brincando. Eu tenho 36 anos. Meu nome é Jorge, para quem não me conhece. E Deus, ele me levou há muitos anos atrás ali, quando eu era menino. Eu, quando era menino ali, criança, eu amava ouvir as histórias das pessoas da minha família, né? Eu olhava ali, a minha mãe, ela contava as histórias, por exemplo, quando ela era pequena, ela estudava num colégio de freira. E todo dia ela tinha que estar de manhãzinha bem cedo lá, hasteando a bandeira e cantando o hino nacional. Quem passou por isso aqui? Rapaz, o povo tá velho mesmo aqui, viu? Tô brincando, gente. Eu também passei por isso. Mas também me lembrei da minha avó. A minha avó, ela nasceu na cidade de Maranguape, né? E ela morava na frente de um açude. Então ela me contava que ela comia muito as frutas do pé ali da árvore, nadava ali no açude, né? E contando essas histórias, eu ficava como criança, não é só comer a mente de criança, começa a viajar e já criar as imagens, né? Então eu criava as imagens de tudo. Me lembrei da minha bisavó. Gente, vocês não vão acreditar. Vão acreditar porque eu estou falando, vocês acreditam em mim, amém? Mas a minha bisavó, ela faleceu com 106 anos. 106 anos. Ela conheceu até os tataranetos dela. Então, ela era uma pessoa que sabia de tudo. Ela era altamente atualizada, até mesmo antes dela falecer, ela perguntava até pelas namoradas dos bisnetos, pelo nome. Né? Então era uma coisa incrível. Quando eu perguntava para ela como é que acontecia essa proeza toda, ela dizia assim: meu filho, é o seguinte, eu vou lhe contar um segredo. Eu digo lá, vó, chamava de vó, né? Para chamar bisavó, eu chamava vó. Aí eu disse: diga, vó, ela disse: meu filho, desde cedo, quando eu nasci, a minha mãe me dava leite de cabra. Então o segredo dela de ser tão forte e tão cheia de vigor era porque ela tomava leite de cabra. Quem tomou leite de cabra aqui? Aí viver 120 anos fácil, né? E assim, né, gente? E aí, sem falar que toda família tem, não sei se a tua tem, a minha tinha. Aquela tiazinha, aquele tiozinho que conhece as histórias de todo mundo. Alguém está se identificando comigo? E ele sabe as histórias desde o nascimento até não sei o quê. E quando é no Natal, quando a tua família está toda junta, ele se reúne contigo, ele te pega ali e ele começa a contar a história desde quando ele nasceu até os dias de hoje. E você fica assim, ó, rindo, dizendo assim: acaba logo que eu estou querendo sair, estou querendo curtir a festa, né? E aí eu pelo menos tive essa tiazinha. Alguém teve uma tia parecida? Poucas pessoas aqui, só famílias nobres, reais, de Londres. Então tá ótimo aqui, eu que nasci numa família, né, abençoada, amém? Amém. E eu também comecei a imaginar quando eu tiver o meu filho, né? Então, quando eu tiver meu filho, eu estiver contando todas essas histórias familiares para ele, contando as minhas histórias para ele, como é que seria, né? Porque em poucas palavras aqui, eu falei para ti sobre 4 a 5 gerações da minha família. Minha bisavó, minha avó, minha mãe, eu e o meu sobrinho que estou falando agora. Então, são 5 gerações. E você deve estar perguntando: sim, Jorge, amei conhecer a história da tua família, mas, né, vamos para outra parte? Vamos sim. Por quê? Porque a Bíblia, ela simplesmente, ela fala do início ao fim sobre gerações, sobre a linhagem. A Bíblia, na realidade, ela relata especificamente sobre uma geração que é a geração de Jesus, a linhagem de Jesus, os antepassados de Jesus que chegaram até o próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele teve uma família humana aqui na terra, não é? E é interessante porque o capítulo que nós vamos ler hoje,
eu considero como um dos capítulos menos lidos da Bíblia. Na realidade, eu fui tentado muitas vezes a pular esse capítulo e não ler. E daqui a pouco vocês vão ver como é que eu li esse capítulo durante muitas vezes. Não é? E eu vou estar falando hoje exatamente sobre isso. Fala comigo assim, geração eleita. Não, ficou mais ou menos. Geração eleita. Geração eleita. É tão interessante porque a palavra de Deus fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E assim também Deus chama os antecessores de Jesus, a linhagem familiar de Jesus. Ele chama aquela geração de geração eleita. Eleita em primeiro lugar porque Deus assim quis. Deus escolheu pessoas específicas do povo ali, de Israel principalmente, para dar origem à família, à linhagem de Jesus. Mas não foi somente por isso. Foi também porque cada pessoa que estava dentro dessa geração, eles decidiram viver como escolhidos. Existe uma diferença muito grande entre ser escolhido e viver como escolhido. Querido, eu quero te convidar hoje a você sair do patamar de simplesmente escolhido, sabe por quê? Porque Deus, Ele te escolheu. Se você está aqui, você já pode dizer assim, eu sou um escolhido de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele já te conhecia mesmo antes de você estar no ventre da tua mãe. Só que o que vai te fazer melhor, só que o que vai te fazer realmente nutrido da palavra, aquilo que vai fazer você viver excepcionalmente a vontade de Deus, é exatamente você decidir viver como escolhido. Hoje quem decide viver como escolhido, levanta a mão e diz assim, ô Jorge, eu decido, cansei de ser só escolhido, porque de boas intenções, o mundo está cheio, de boas frases, o mundo está cheio. Agora está faltando aquelas pessoas que dizem assim, eu fui escolhido e viverei como um escolhido. Eu vou usufruir de tudo aquilo que o escolhido tem para usufruir. Eu vou viver exatamente o plano de Deus para a minha vida, no nome de Jesus, amém? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso e estar te trazendo, na realidade, alguns valores e algumas verdades que a palavra de Deus, nesse capítulo que eu amava pular, mas depois que eu virei crente mesmo, eu parei de pular. E comecei a ler, e Deus me deu uma palavra exatamente nesse capítulo. Então, abre comigo aí em Mateus, capítulo 1. Vou ler como é que eu li antigamente. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que é descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, Jacó foi pai de Judá, seus irmãos. Judá foi pai de Pérez, que Zera, e a mãe deles foi Tamato. Pérez foi pai de Esrom, Esrom foi pai de Arão, Arão foi pai de Aminadab, foi pai de Nazon, que foi pai de Salmão, Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe Obed de Ruth. Obed foi de Jessé, que foi pai do rei Davi. Primeira parte, né? Tem que ter 2 tempos, né? Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, e o pai de Abias, que foi pai de Asa, que foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias, Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acais, que foi pai de Ezequias, Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias, Uzias foi pai de Jeconias, que seus irmãos no tempo que os israelitas foram levados como prisioneiros da Babilônia. Dá um aleluia aí para continuar. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel, Zorobabel foi pai de Abiúde, Abiúde foi de Eliaquim, o pai de Azó, Azó foi pai de Sodac, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó, Jacó foi pai de José, Maria de Maria, que foi mãe de Jesus, chamado Messias. Dá um glória a Deus, dá um salmo de palmas aí. Gente, isso é como eu lia, né? Sabe como é gente mais religiosa, né? Na época eu era... Eu disse assim, eu não posso pular esse capítulo, então eu vou ler. Só que eu lia corrido desse jeito, não entendia nada, né? E Deus, Ele tem tudo para ensinar para a gente aqui nesse capítulo. Só que eu quero que você dê ênfase agora ao versículo 17, que nós vamos ler vagarosamente. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi. 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Ou seja, a gente acabou de ler a genealogia de Jesus. No total foram 3 períodos de 14 gerações, dando um total de 42 gerações. Pessoas que viviam nessas gerações, que no início, elas viviam por média centenas de anos. Matusalém, por exemplo, viveu 1000 anos. Noé viveu 900 e tantos anos. Então eram pessoas que tudo o que eles viviam, era aprendido através do ensinamento oral.
Ou seja, tudo que era passado de geração para geração, ele era passado através daquilo verbalmente. Todos os valores e princípios assim também eram. Então, o que a gente para entender aqui? Essa geração que antecedeu Jesus, ela foi enxertada e ela vivia com valores específicos. Gente, porque vamos ser bem sinceros mesmo. Só pessoas muito especiais estariam marcadas num livro que rege boa parte da humanidade. Existe algo diferente nesse povo. Existe algo que é um tchan nesse povo. Algo que fez com que Deus olhasse e dissesse assim, poxa, ele está fazendo bem, do jeito que eu pedi. Sabe, eu acredito aqui que na realidade todas essas gerações, elas tinham algo que se chamava FEP. Fala comigo, FEP. Não, fala direito, FEP. Ó, pode falar com coragem, tá bom? Fala FEP. Olha aí, coragem. FEP significa fé, esperança e perseverança. Fala comigo, fé, esperança, perseverança. Mais uma vez, fé. Fé, que sem ela é impossível ver a Deus, que sem ela é impossível agradar a Deus. Esperança, um olhar para o futuro com uma certeza. E a perseverança, uma determinação, um continuar a caminhar independentemente das situações que o cercam. Eu acredito que para que todos venham ser lembrados um dia, eu acredito que para que todos venham exercer fundamentalmente o papel ao qual Deus nos chamou para realizar, nós precisamos ser cheios de fé. Nós precisamos ser cheios de quê? Esperança e ser cheios de perseverança. E essa é exatamente a primeira verdade que eu retiro desse texto. É que a geração eleita, aquela geração que foi escolhida por Deus, mas que também decidiu viver como escolhido, ela escolheu viver em FEP, decidiu viver em fé, esperança e perseverança. Sabe por que esse povo decidiu? Porque, gente, somente um povo que vive em fé, para crer no invisível, em um Deus, né, tirando Abraão, Moisés e outros que viram, Moisés viu face a face Deus. Somente um povo que tinha um olhar esperançoso. Gente, porque a coisa pior do mundo é você perder a esperança. E somente um povo que vive perseverante, determinado, ele consegue chegar no seu destino final. E é exatamente porque eles são assim, porque eles entenderam que Jesus, ele é o Deus das gerações. Jesus, ele é o Deus do bom e daquele que pratica o mal. Se o mal não o reconhece, é outra história, são outros 500. Mas Deus, ele é Deus acima de tudo, acima de todos, é o nome acima de tudo que há e tudo que existe. Ele é o Criador, ele é aquele que fez, ele é aquele que me formou e te formou. A partir do verso 18, nós chegamos no final da genealogia de Jesus, que se você parar para ler o primeiro capítulo de Mateus e o primeiro capítulo de Lucas, você vai encontrar a genealogia de Jesus. E aí você vai ver que tanto Maria quanto José, eles eram descendentes de Davi, do rei Davi, que seria, segundo a profecia, e foi, segundo a profecia, que o rei Jesus viria, o ungido, o Messias. Mas no versículo 18 a gente encontra José e Maria. A gente diz o seguinte, a palavra de Deus, Mateus capítulo 1, versículo 18 e 19. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Te dá um panorama geral aqui. José era noivo de Maria. Maria recebeu a visita do anjo Gabriel. O anjo Gabriel falou para Maria assim: ei, você terá um filho, você ficará grávida e isso será obra do Espírito Santo. Detalhe, José, ele não sabia dessa história, ele não tinha essa revelação. O que acontece? José pensa a primeira coisa que pode vir na cabeça dele: opa,
eu fui traído. Ele, por amar muito Maria, ele resolve o quê? Deixá-la secretamente, para que ela não seja condenada em adultério e possivelmente seja apedrejada no meio da rua, na frente de todos. Isso é tão interessante porque José, ele tentou desistir de algo. Quantas vezes, na realidade, você tem desistido de algo na sua vida? Algo que você tinha certeza, porque você enfrentou um desafio, porque você começou a olhar para um problema. Algumas pessoas aqui abandonaram sonhos, abandonaram propósitos de vida, abandonaram ministérios, abandonaram planos que tinham a convicção anteriormente que era de Deus, e porque enfrentaram apenas alguns desafios, resolveram desistir. Pensa agora um pouquinho. Quantas vezes você decidiu pular fora do barco? Quantas vezes você decidiu não seguir em frente, porque você ficou desanimado, porque você não conseguiu ver algo na sua frente logo? Duas coisas ocasionaram isso na sua vida, se você passou por isso alguma vez. Primeiro foi a falta de discernimento, fala comigo, discernimento. E a outra foi a falta de conhecimento. José, ele não estava tendo o discernimento espiritual daquela situação. Ele não estava entendendo que aquela gravidez de Maria existia um propósito. Deixa eu esclarecer o que é discernimento espiritual. Discernimento espiritual é você conseguir enxergar como Deus enxerga. É você conseguir ver as situações como Deus vê. Ora, Maria, ela tinha recebido sim uma visita do anjo, ou seja, o discernimento espiritual, ele só vem após um conhecimento da palavra revelada. Você está aqui? Maria recebeu uma visita de um anjo que trouxe a palavra de Deus revelada para ela. Por isso, ela teve discernimento espiritual e aceitou aquele plano para a vida dela. Porém, José, até então, ele não tinha essa visão espiritual, esse discernimento espiritual. Por quê? Porque ainda não tinha chegado uma palavra revelada para ele. E talvez você esteja como José. Você não esteja conseguindo enxergar espiritualmente, tendo discernimento espiritual de alguma coisa na sua vida. Você tem andado cabisbaixo, você tem andado meio que perdido, você tem andado desesperançado, você tem olhado para todos os cantos, tem achado que o céu até está de bronze, você não consegue nem ser ouvido na sua oração. Por quê? Porque você não está tendo discernimento espiritual, que é ver a situação como Deus vê. Deus, ele está te chamando para você aprender a viver de uma outra forma. Deus, ele está falando, ei, não desista, não largue a oportunidade que eu te dei, não deixe para lá aquilo que eu coloquei no seu coração, não deixe a minha vida desaparecer de dentro de ti, não permita que aquele propósito e aquele plano que um dia brotou no seu coração quando você era jovem, ele se perca no meio da multidão, dos distúrbios que existem no mundo. Deus, olha, ele fala para você, olha para o alto, sabe por quê? Porque o discernimento espiritual, ele vem através do conhecimento da palavra revelada. Sabe onde é que está a palavra revelada? Está aqui, ó. Se você quer ser uma pessoa que consegue enxergar anos-luz na frente, se você quer ser uma pessoa que consegue entender o propósito de Deus na sua vida, se você quer ser aquela pessoa que vai dizer assim, eureka, eu entendi, tudo está parecendo errado, mas eu vou continuar firme nessa direção, porque Deus está a meu favor, e Ele falou, prossiga, porque mesmo que a doença se levante, porque mesmo que pessoas se levantem, porque mesmo que a situação econômica do país esteja para baixo, quando Deus fala algo, e Ele revela algo, Ele se faz cumprir na sua vida. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Ele sempre fará se revelar e acontecer na sua vida. Por isso é a segunda verdade que eu quero deixar para você hoje. A geração eleita, a geração que foi escolhida por Deus, mas que decidiu viver como escolhido, é uma geração que busca o discernimento através do conhecimento da palavra de Deus revelada.
O quanto mais você buscar conhecer essa palavra, mais você vai ter uma visão da realidade na sua vida. Não fique cabisbaixo. Senti agora no meu coração muito forte falar para você aqui. Pessoas tentando desistir da vida. Talvez você chegou aqui hoje dizendo assim: Deus, hoje é a minha última chance que eu quero te dar. E Deus está falando claramente para você: não desista, não abandone o seu primeiro amor, não deixe para trás aquilo que eu te dei, porque eu sou o Senhor, o teu Deus e o teu Criador. Eu que te tirei do mar, do lamaçal, fui eu que coloquei teus pés firmes na rocha, e eu sou teu escape. Eu cuido de ti, de dia e de noite, nunca te abandonarei. Tu nunca estarás perdido, porque eu te criei e te conhecia mesmo antes do ventre da tua mãe. E é exatamente quando tudo está perdido, quando você coloca, sabe aqueles momentos que você coloca a mão na sua cabeça e você diz assim: Deus, pelo amor de Deus. Aí você fala: Deus, pelo amor de Deus. Sabe aqueles momentos que você diz assim, o teu coração, a tua alma já está lá embaixo, tu está cheio de barulho na tua mente, teus pensamentos estão acelerados tentando descobrir o caminho. Tu só vê coisa ruim do teu lado direito, do teu lado esquerdo, por cima e por baixo, por trás. Aí é o momento que Deus ele te chama e diz: para. Deus está falando para muitas pessoas hoje aqui, o que fala no Salmo 46:10. Aquietai-vos, parem de lutar, e sabei que eu sou Deus. Não é da tua maneira, não é no teu tempo, e não é na tua força. Eu sou Deus. Deus é o teu Deus. Ele tem tudo que você precisa. A palavra de Deus fala em Salmos 42:5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Ó minha alma, fala o Salmo 62:5. Espera, descanse somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. E com José não foi diferente, meu querido. José parou, só que ele fez um algo a mais. Mateus 1:20 diz assim: mas, enquanto José meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Deus nos chama para parar e meditar. Meditar, na realidade, é esvaziamento de tudo aquilo que atrapalha a verdade, a tua verdade de chegar. Meditar é você ir numa viagem interior, buscando um autoconhecimento e uma sabedoria interior. Meditar é você pensar em algo de tal forma que você consegue chegar à verdade de Deus para a tua vida. É tão interessante porque Jesus ele fala assim: eu sou o caminho, eu sou o quê? E a vida. Jeremias 29:13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Muitas pessoas estão procurando em vários lugares as respostas. Você está procurando a resposta da tua vida em pessoas, em situações, em locais, em dinheiro, em status, em fama, em poder, em bens materiais. E Deus está falando para ti que você não precisa procurar a verdade, a tua verdade. Você precisa procurar aquele que é a verdade, aquele que tem a verdade para a sua vida. Ele é a tua verdade. Quando você começar a procurar a Deus acima de todas as coisas, e não de qualquer jeito, mas de todo o que, gente? Coração, de toda a tua alma, com tudo o que tem, a palavra de Deus garante para você
que você vai procurar e você vai achar Jesus. E é tão interessante porque José, ele encontra a sua resposta após meditar. Mateus capítulo 1, 21. Olha só. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome de Jesus. Fala comigo, Jesus. Porque ele salvará o seu povo do seu pecado. É tão interessante porque a resposta de José foi Jesus. Só que quando a gente passa aqui um tempinho, a gente entendeu que o problema de José era qual, gente? Era a gravidez de quê? Maria. Percebe comigo. A resposta de José era fruto do problema de José. Sabe o que isso quer dizer? Que por diversas vezes as nossas respostas estão nos problemas que nós estamos tentando fugir todo o tempo. Você tem tido medo de encarar. E quanto mais você fugir, menos você encontrará a resposta. Existe o fato de que o ser humano, ele procura respostas que são fáceis, rápidas, porém são inúteis. José decidiu abandonar Maria. Faraó mandou matar todos os primogênitos. Pilatos mandou crucificar Jesus. Pedro cortou a orelha do soldado. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Enquanto existem também pessoas que para poder parar de sofrer emocionalmente ou suprir alguma dor emocional, elas optam por usar drogas ou álcool. Eu fui um desses. Durante muito tempo da minha vida, eu procurei minhas respostas nas drogas e no álcool, que também é uma droga. Perdi muitos anos, mas que foram completamente substituídos por nova vida. Outras pessoas, quando enfrentam problemas no casamento conjugal, decidem divorciar, porque é mais fácil, é mais rápido. Você está fugindo da tua resposta. Você está fugindo do propósito de Deus. Você está fugindo do próprio Deus. Outros, quando se encontram com dívidas ou apertam financeiramente, decidem roubar. E outros até se tornar corruptos, porque é mais fácil. E uma das grandes perguntas hoje aqui é que atalhos você está tomando como resposta, que na realidade estão lhe afastando da verdadeira resposta. Guarda isso que eu vou te falar. Guarda bem. O teu problema não é o que o teu problema é, mas é como você responde ao seu problema. É a forma como você responde à dificuldade que você está passando hoje, ou durante meses, ou durante anos. Não sei se é uma doença, não sei se é uma crise no teu relacionamento, eu não sei se é um prejuízo financeiro inimaginável, eu não sei se é uma dor ministerial, eu não sei o que é, mas uma coisa é certa, que o problema não é como você vê o problema, porque o problema sempre vai estar lá e vai ser um problema, mas é como você vai responder a esse problema. E hoje Deus, Ele te chama para você responder, mas responder de uma forma diferente a que você tem tomado, a que tem sido mais fácil. Porque para responder a qualquer problema, você vai precisar parar e meditar. Porque a geração eleita, que foi escolhida por Deus, e a que decide viver como escolhido,
ela para ouvir Deus. E ela medita para resolver aquele problema. Por fim, a resposta que José teve foi exatamente que ele deveria... Escuta, é lindo isso. A resposta que José teve foi que ele deveria receber Jesus na sua vida, literalmente. Você está entendendo o significado? Tem pessoas que estão entendendo o significado agora. José, diante de toda a sua problemática, entendeu que para resolver o seu problema, ele precisava aceitar Jesus Cristo na sua vida, dentro dele. Porque antes de José pegar o próprio Jesus nos braços, Jesus precisava em primeiro lugar deixar entrá-lo no coração. Porque só pega nos braços a criança quando já a tem no coração. E José recebeu aquela revelação do anjo dizendo que o nome do menino seria Jesus. E ele seria conhecido como o Cristo. Jesus, Yeshua, significa o Senhor salva. Cristo, por sua vez, significa ungido. E é muito gostoso perceber essa palavra Cristo, porque Cristo era uma palavra que designava 3 tipos de pessoas. A palavra Cristo designava o rei, o sumo sacerdote e o profeta. Em outras palavras, se você quer que Deus reine na sua vida, seja o teu rei, o Cristo, o ungido. Se você quer que Deus seja o teu sumo sacerdote, ou seja, guie sua vida espiritualmente. E se você quer que Deus seja o profeta da tua vida, em outras palavras, que cada palavra dele de bênção seja gerada em ti e aconteça na sua vida, você precisa fazer como José fez. Você precisa receber Jesus dentro de você. Você precisa receber Jesus como o teu Senhor e teu Salvador. Sabe por quê? Porque além de uma geração eleita precisar viver em fé, esperança e perseverança, além de uma geração eleita buscar discernimento espiritual pelo conhecimento da palavra, além de uma geração eleita ela parar e meditar, uma geração eleita que foi escolhida por Deus e decide viver como escolhido, ela decide confessar Jesus Cristo como o seu único Senhor e o seu único Salvador. E eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Na realidade eu quero fazer 2 orações hoje, na realidade 3. Queria que você permanecesse aqui. Sabe, às vezes nós estamos apressados para resolver tantas coisas lá fora e perdemos uma bênção que Deus tem para nossas vidas. A primeira oração que eu quero fazer é para você que entendeu essa palavra como tua. Você entendeu que precisa viver uma nova vida, uma geração eleita. Você precisa escolher e decidir viver como uma geração eleita. Você precisa viver como uma pessoa cheia de fé e esperança e perseverança. Uma pessoa que tem a visão como Deus vê. Uma pessoa que para no momento apropriado e que também medita em tudo. E você entendeu que você hoje, pela primeira vez, precisa confessar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Queria que nesse momento você fechasse teus olhos e pensasse em Jesus e em tudo que foi falado hoje aqui. Pense em Jesus. Pois tu és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou.
você está cantando essa canção, o Espírito Santo está tocando a sua vida nesse momento. É quem eu sou. E hoje eu quero te dar essa oportunidade de você aqui, pela primeira vez, confessar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Se você é hoje essa pessoa e quer dizer, eu quero me entregar a Jesus, levanta tua mão só como sinal, não é para mim, é para Deus. Diz assim: Senhor, eu decido hoje te escolher. Amém. Quem mais? Hoje decide dizer assim: Senhor, Tu és a minha vida, Tu és minha razão, Tu és o meu propósito. Eu te entrego, eu reconheço que eu preciso de Ti. Hoje você decide. Amém, minha irmã. Quem mais? Hoje vai dizer assim: eu me entrego a Ti, Senhor, completamente. Amém, minha irmã. Quem mais? Hoje vai dizer assim: hoje aqui não é para mim, querido. Não, é tu, é você com Deus. Se você é essa pessoa, levanta a mão bem alta, com ousadia e sem medo, porque hoje a tua vida, amém, será completamente diferente. Você vai sair daqui com amém, completamente diferente, como nunca você sentiu antes. Sabe por quê? Para que nós possamos, amém, para que nós possamos viver uma vida nova, amém. Nós precisamos sim, amém, nós precisamos tomar uma atitude diferente da qual estamos tomando sempre. Para que eu possa experimentar novas coisas, eu preciso dar um passo de ousadia, amém. Nós precisamos fazer aquilo que, amém, que ninguém fez, porque Jesus, Ele é o meu Deus, amém. Agora eu quero te perguntar, outro grupo de pessoas: você um dia caminhou com Deus e por algum motivo se afastou dos caminhos de Deus, e hoje você percebeu que Deus te chama novamente e quer te levar a um lugar maior, e hoje você quer dizer: eu quero me reconciliar com Jesus. Se você é essa pessoa, levanta a tua mão bem alto para eu te conhecer. Amém. A tua ousadia te salvou, 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 porque só é ousado aquele que tem fé, só anda sobre as águas aquele que tem fé em Jesus, só vive o sobrenatural aquele que